Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos iniciar a gravação de mais um estudo bíblico. Nós estamos indo para o 16º estudo, né? Vamos gravar hoje. Hoje a gente vai dar continuidade falando mais um pouquinho sobre o princípio da idolatria, né? Que é algo que desagrada muito ao Senhor nosso Deus. Então hoje a gente vai iniciar a leitura do estudo bíblico lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo é o 15. 1 Coríntios, versículo 14, capítulo 14, versículo 15, que nos diz assim: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, é a palavra de Deus nos dizendo que quando a gente ora ou quando a gente canta, né, ao Senhor nosso Deus, a gente precisa ter entendimento sobre aquilo que a gente está orando e sobre aquilo que a gente está cantando, né? E como a gente fala sobre o princípio da idolatria, existem duas músicas, né, específicas que eu gostaria de falar sobre, que são músicas, uma é bem antiga, né, que eu lembro que eu ouvia quando eu era bem pequena, e a outra é uma mais recente. Uma das músicas que tem é uma que fala bem assim, eu levo o M de Maria em minhas mãos, você também o leva em suas mãos. Somos irmãos, filhos da mesma mãe de Deus, né? É uma das músicas que tem. Falando que Maria é a mãe de Deus, né? E que nós somos irmãos por sermos filhos da mesma mãe de Deus, né? Mas a gente sabe que Maria, ela gerou, na verdade, Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo foi concebido através de Maria, né? Mas só que ele veio do Espírito Santo de Deus. E Deus hoje ele se torna nosso Pai, né? Não nosso irmão. Jesus Cristo sim é nosso irmão, né? Porque todos aqueles que se convertem ao Senhor nosso Deus se tornam filhos de Deus, consequentemente irmão de Jesus Cristo, né? Então é uma das músicas que a gente precisa ter muito cuidado, porque é algo que a gente vê que vai contra a palavra de Deus. A outra música é uma música que essa é mais recente, que fala bem assim: Maria passa na frente, pisa a cabeça da serpente e intercede junto a Jesus. Como a gente viu nos estudos anteriores, quem intercede, né, por nossas vidas diante de Deus é Jesus Cristo. E Maria, ela não tem nenhuma ponte, né, de intercessão para as nossas vidas. Então é mais uma música que a gente também tem que se atentar muito, né, porque é uma música que tem uma letra que vai contra a palavra de Deus, né? Vamos lá agora fazer a leitura no livro de Jó, capítulo 36. Jó 36. E o versículo é o 26, que diz assim: Jó 36, 26. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Ou seja, o número dos anos do tempo de Deus a gente não tem como conseguir calcular, né? Então, quando a gente canta essa música, eu levo o M de Maria em minhas mãos, você também o leva em suas mãos, somos irmãos, filhos da mesma mãe de Deus. A gente sabe mais ou menos, né, estudando a história e através da Bíblia, mais ou menos a gente sabe em que época, né, quando foi que Maria viveu na Terra. Então, a idade de Maria em si a gente conhece, a idade de Deus, não, né? Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né, porque Deus ele já existiu antes de todas as coisas, né? Antes do mundo existir, a gente sabe que pela palavra de Deus tudo foi feito. Então, como é que a gente canta que Deus é filho de Maria, né? Não se pode ter essa interpretação. Vamos lá agora para o livro de Salmos, capítulo 90. E o versículo é o 2 que diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de se formar tudo, Deus já era Deus, né? Vamos lá agora para o livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 14, que nos diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, né?
Então, como a gente vê, a gente não pede nada em intercessão por Maria, né? A gente pede pedindo que Jesus Cristo interceda as nossas vidas diante de Deus. Vamos lá agora para o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o versículo é 34, que nos diz assim: Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos lá agora para o livro de Isaías, capítulo 49. Isaías 49, o versículo é o 16, que nos diz assim: Eis que nas palmas das mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim, né? Então Deus, ele fala que nas palmas da mão ele tem gravado a gente, né? Então, quando fala, eu levo o M de Maria em minhas mãos, você também o leva em suas mãos, a gente vê que isso não tem nada a ver com Maria, né? Qualquer simbologia que a gente tenha, a gente sabe que quem nos fez foi Deus, né? E o princípio da criação, quando ele fez com tudo se voltando para ele, né? E tendo o entendimento que ele é o Criador, né? E por ele ser o Criador, ele que merece toda a honra e toda a glória. E depois a gente vê que na história, né, que Jesus Cristo veio e morreu por nossas vidas e é quem intercede por nós até hoje. Então, quando Deus ele diz lá em 1 Coríntios, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, a gente tem que ter entendimento da nossa vida, principalmente em louvores, né, em canções que a gente começa a cantar e acha que está agradando a Deus e, na verdade, pode não estar, porque são canções que vai contra a palavra de Deus, né? Um outro ponto que a gente vai falar hoje é sobre oração, porque lá em 1 Coríntios, que vai ser o versículo, né? 1 Coríntios 14, versículo 15, vai ser o versículo que direciona o estudo de hoje, fala que a gente também tem que orar com o entendimento, né? Então vamos ver o que é que Deus fala sobre oração. Vamos lá agora para o livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 7 ao 13, que nos diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então Deus já começa a nos advertir que quando a gente fazer oração, não é para ficar repetindo a mesma coisa, né? E a gente vê, por exemplo, que a oração do terço, as pessoas têm uma certa quantidade de vezes que vai fazer determinada oração diante de Deus. E não é esse tipo de oração que Deus quer. Algo que tá ali já, sabe, decorado e você só vai seguindo aquele princípio da oração. Deus, ele fala: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Diante de Deus, essa oração não é válida, né? Continuando a leitura, fala: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então é essa oração que Deus ele pede que a gente faça, mas que a gente tenha compreensão de tudo aquilo que a gente está orando. Não é só para ficar repetindo essa oração diversas vezes, mas principalmente para compreender aquilo que você ora, né? E a gente vê que a oração acaba aqui, no Pai Nosso, né? Tem pessoas que oram ainda a Ave Maria e a Virgem Maria. Esse tipo de oração não é uma oração que tem descrita no livro bíblico da vida. Ela pode ter sido acrescentada em alguns textos religiosos, mas na Bíblia em si essa oração ela não tem, porque Deus ele não quer que a gente faça oração, nenhum tipo de oração a Maria, porque Maria não faz nada por nossas vidas. Maria foi uma serva de Deus que passou pela terra, hoje ela está morta, né? Está no pó, esperando a ressurreição na volta de Jesus Cristo, né? Assim como todos os outros servos que faleceram antes da vinda de Jesus.
certo? Então, o que Deus quer da gente é que a gente ore com compreensão da palavra. Por exemplo, quando ele fala assim no versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma oração que a gente tá afirmando diante de Deus que a gente perdoa aquelas pessoas que nos causaram algum mal, ou que nos deve, né, no nosso consciente nos deve alguma coisa. E a gente vê que o nosso perdão diante de Deus está condicionado a nós perdoarmos o próximo, né? Então Deus quer que a gente tenha essa compreensão. Quando eu estou orando o Pai Nosso, eu estou dizendo para Deus que eu estou perdoando aquelas pessoas, né, que me fizeram algum mal. Não adianta fazer a oração e guardar rancor e não querer perdoar o seu próximo, porque, né, você está sendo até hipócrita, indo contra a oração que Deus ensinou e que você está praticando. E volto a dizer, Deus ele não quer que você fique, sabe, ali engessado, fazendo a mesma oração milhares de vezes. Não, Deus ele quer que você ore orando uma única vez com compreensão daquilo que você está dizendo diante do Pai. Vamos lá agora para o livro de Filipenses, capítulo 4, assim no versículo 6. Mateus, capítulo 6, vamos fazer a leitura também do versículo 6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Porque a oração é um momento de intimidade, né? De conexão que você tem com Deus. Então, quanto mais você puder fazer essa oração em um lugarzinho ali reservado, né, entre você e Deus, melhor será, certo? Vamos agora para o livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao 8. Filipenses 4, 6 ao 8, que nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, em relação à oração, Deus ele ainda nos ensina, né? Deus ele pede que a gente ore com entendimento, que a gente não use de repetições, de orações repetitivas, né? Porque isso não vai ter nenhum recebimento maior diante de Deus. E Deus ele ainda pede que a gente, tudo que inquieta a gente leve em oração para o Senhor. E ele ainda confirma, né, que a paz dele, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando a gente entrega a oração com fé diante de Deus, às vezes a gente não vai ter de imediato a resolução de problemas. Por exemplo, quando a gente entrega algum problema em oração a Deus, né, pedindo que Ele venha nos ajudar. Mas Ele já acalma o nosso coração, porque de alguma forma a gente sente que o problema que a gente não consegue resolver, a gente depositou nas mãos daquele que tudo pode, né? Em algum momento Deus ele vai trazer a resolução do nosso problema, e enquanto isso a gente espera na paz, na tranquilidade. É por isso que a palavra de Deus fala que essa paz em Deus, ela excede todo o entendimento, porque na lógica era pra gente estar em paz só quando nossos problemas fossem resolvidos, né? E com Deus não é assim, né? Não tem uma lógica exata de como as coisas acontecem, mas Deus ele garante que você vai estar em paz, que é o mais importante, né? E para finalizar, nós vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, e o versículo inicial da leitura é o 10, que nos diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vem a porta aqui, gente, dando trabalho. Então, para que a gente cresça no conhecimento de Deus, né? A gente só conhece ao Senhor quando a gente se aprofunda realmente na leitura da palavra dele, né? E vamos ler o versículo 13 ao 15, que nos diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, hoje a gente tem esperança de vida em Cristo Jesus, né? Graças ao sacrifício de Jesus Cristo, a gente pode ter a purificação dos nossos pecados. Então, hoje, né, a gente finaliza o estudo falando sobre práticas idólatras, né? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado muito ao seu coração quando você foi ouvindo, principalmente das leituras bíblicas, né? Espero que tenha realmente falado ao seu coração, para que, se você é praticante, né, de algum ato idólatra, se você tem alguma imagem esculpida dentro da sua casa, leva ela no celular. Se você tem algum papel colado na parede, que você realmente de coração se desapegue disso e destrua, né, essas imagens que te afastam do Senhor nosso Deus, e comece agora a fazer uma prática realmente devotada para Deus, né, voltada para o Senhor nosso Deus, fazendo as suas orações em súplicas, pedindo a intercessão de Jesus Cristo e levando essas orações para o Senhor nosso Deus da forma que Ele realmente quer.